Você não deve fazer essa viagem com a mentalidade da televisão. Que vai na televisão, bota lá, leão e coisas assim. Você pode ser que não veja nada. A Amazônia selvagem sempre teve o dom de impressionar a civilização distante. Assim disse Euclides da Cunha, o grande escritor brasileiro, engenheiro, militar e republicano. E para a Amazônia ele partiu em 1905, numa expedição que lhe consumiu quase o ano inteiro. E de lá voltou também impressionado. Enviado pelo Barão do Rio Branco, ele comandou, em parceria com uma comissão peruana, uma expedição pelo Rio Purus, que chamou de Tortuoso e Majestoso. O objetivo era demarcar o curso e a nascente do rio. O resultado foi uma viagem que o fez sonhar escrever um livro com a mesma importância de Os Sertões e que teria o nome significativo de Um Paraíso Perdido. O Grupo Estado refez a expedição euclidiana para ver o que mudou e o que não mudou no Alto Purus desde então. Estamos aqui no porto de Sena Madureira, no Rio Iaco. Esse é o nosso barco. Como vocês podem ver, está sendo devidamente batizado neste momento aqui de Euclides da Cunha. O Rio Purus fica a 1 hora mais ou menos de navegação daqui, nessa direção. Então daqui meia hora mais ou menos, depois que for solucionado o problema aí do manete do barco e a gente fizer a refeição, nós já saímos em direção ao Purus para iniciar a nossa viagem euclidiana. Nós vamos subir o Purus até Santa Rosa do Purus e até atravessar para o lado peruano e visitar ali o Alto Purus. Foi todo um trabalho de geografia que o escritor Euclides da Cunha fez 104 anos atrás. Antes de embarcar, conversamos com o Padre Paulino, um missionário que há meio século sobe e desce o rio, ajudando os pobres com remédios e orações. Eu vim para o Brasil para vir para o Acre. De uma vez. A minha ideia, quando eu estava na Itália, o África, o Acre. Um dos dois. Essa primeira viagem que eu fiz foi 26 vezes. Isso em que ano, o senhor lembra? 1969. 1.500 batizados, 300 casamentos. Nesses 6 meses? 1000 crismas. Mas eu andava com as enfermeiras, andava com um barco cheio de remédio, até microscópio não levava. Eu tinha 5 malárias por mês. Porque naquele tempo os rios eram ricos mesmo. Uma riqueza enorme. Hoje são menos, né? Em primeiro lugar, moram toda a beira do rio. Naquele tempo morava tudo no centro. Todos os rios da riqueza. A mata também. Eu cheguei no momento que a borracha estava caindo. A pobreza estava se alastrando no meio do sul. Tudo depende da borracha. Não é que a borracha realmente fosse um progresso. Não é? A borracha ajudava propriamente o patrão. E o patrão, às vezes, também ele endividado com o banco. 1 hora depois, já estávamos no Purus, agora no estado do Amazonas, navegando em suas águas caudalosas e barrentas, de leito variável, com a mata quase sempre nativa ao redor, tal como Euclides a viu em 1905. Na baleeira iam também os integrantes do Projeto Cidadão, um mutirão oficial coordenado pelo desembargador Aquilau de Castro Melo
e que há 14 anos faz e distribui documentos para os ribeirinhos de todo o Acre. O Acre é o estado com o maior número de analfabetos do Brasil. Eu falava para o governador ontem em público, seu governador, esse número não é para nos envergonhar, não é para a gente tem que encarar isso como desafio. A exemplo do Projeto Cidadão, que há 10 anos atrás nós tínhamos uma situação terrível, e hoje a gente pode se orgulhar de que a gente faz com barato, né? E podemos fazer essas coisas com barato e com criatividade, né? E o Euclides falou, né, se cansou dessa paisagem, né? Sempre a mesma, deixou monótono, né? Mas depois ele parece que fez uma outra leitura, enfim. Mas a princípio ele ficou chocado com essa monotonia. Ele reclamou do clima. Reclamou do clima, depois perdoou o clima. Enfim, mas parece que era próprio do Euclides, né? Quando ele chega também em Canudos, ele já chega muito cheio de preconceitos, ideias preconcebidas. E depois, com o tempo, ele vai mudando, né? Vai começando a perceber que realmente nessa natureza há muita diferença, né? Apesar de aparentemente é uma paisagem só. Mas se você olhar mais profundamente, aqui as árvores elas têm diferença. Olha, o Euclides, primeiro ele ficou assim chocado no sentido de que a Amazônia, como a forma como ele estava sendo explorado a Amazônia, né? Dizendo que ela não estava pronta para receber o homem, ela estava ainda assim em formação, né? E ele denunciou aqui as mazelas, que era a exploração dos seringais, né? E profetizou que os seringais não teriam futuro. Meio que os acrianados do Euclides, infelizmente o Euclides é o ilustre desconhecido do Acre. Pouca gente, mesmo as pessoas assim tidas como intelectuais, não ignoram o Euclides. É muito triste isso. Logo encontramos os primeiros ribeirinhos que vivem como podem, plantando, pescando, caçando, como a família próxima do vilarejo chamado Silêncio de Cima, que exibiu orgulhosa a pele de um maracajá, um gato selvagem, recém-morto em seu quintal. O que mais encontramos dali em diante foram seringueiros aposentados. Desde os anos 90, os seringais foram sumindo do mapa da região. E esses seringueiros foram obrigados a mudar seu modo de vida. A economia de subsistência hoje é predominante. Em lugares como Boa Vista, onde uma mulher de 26 anos, Eliene, estava completamente sozinha, e em São Salvador encontramos personagens como o Sr. Carlitos, 72 anos, que contou sobre seu passado como soldado da borracha, seus valores, seus filhos e netos. Tinha 45 anos. 45 anos. Foi, sim, senhor. E dava muito mais dinheiro antes do que agora? A borracha? É. Dava, não tinha outro meio, né? A pessoa desde menino começava a cortar seringa, né? Não tinha outro meio de vida, tudo tinha que cortar seringa, né? Mas hoje não tem muito mais, né? Hoje não tem mais ninguém cortando quase, não. O seringueiro fazia quantos quilos de borracha por ano? Rapaz, nesse seringal Macapá, que tinha quase 500 seringueiros, teve um irmão meu que mora até ali em Sul da Terra, que no ano fez 1.370 quilos, foi o tuchal do seringal, né? Mas nesse tempo a borracha era defumada. Mas nós normalmente fazíamos o quê? Uma tonelada? Era, sempre fazia uma tonelada, né? Sempre era pelo comum. Tinha 500 seringueiros aqui? Tinha mais, né? Porque esse seringal parece que pega 3 mil seringueiros. Né? E aí foram todos embora? Foi tudo embora. Tá o senhor não quis ir? Não, eu não fui nunca. Cado foi, outros já arranjei com quem ir, né? Nunca ganhei dinheiro para ir. E aí, mas o senhor vive bem aqui? Graças a Deus, por hora, porque apareceu esse fundo rural, né? Quanto que o senhor recebe do fundo rural? Rapaz, eu recebo dos 800 e... É soldado da borracha, né? E no tempo que eu era novo, teve um ano que eu cortava 8 dias por semana. 2 noites e 6 dias e 2 noites, né? Eu moro aqui há 73 anos. E o senhor tem 70 aí? Eu tenho 78. Cheguei aqui com 50. Quer dizer, nesses 73 anos mudou muito aqui, a região? Em 43, chegou um navio aqui que veio de Manaus, cheio de brabo, né? Pra coisar aqui o seringal, né? Em 43. Aí quando vinha, olha, preste atenção, vinha gente doente de catapora
bexiga e eu não estava em varicela, não sei o que era. Maricela. Dentro no meio, morreu 30 e tantas pessoas aqui, né? Tinha homem de ter 2 mulheres, 4 filhos e 9 filhos. Aí morreu ele e as 2 mulheres e os filhos só escapou por nome Benedita, né? Agora um ano atrasado peguei a catapora, quase morria, quase não escapava, né? Se pegar o sarau não escapa, porque gente velha que não escapa, né? Catapora. Eu peguei a catapora, quase não escapava não. Quase mesmo, andei perto de morrer. Malária o senhor teve? Já tive muito. Bastante? Aqui bem em 72, 73 tem uma malária aqui que estava acabando com tudo, né? Aí até que um dia chegou um homem que vinha barrufando, né? Aí disse, eu carro entendesse de hoje para diante, a Deus querer melhorar, né? Esses homens que aqui chegaram, que o Senhor tem abençoado, Senhor tem tocado nas pessoas, para ajudar, meu Deus. A parada seguinte foi em Manoel Urbano, cidade de 6.000 habitantes. Em nosso barco havia 21 pessoas, entre funcionários de cartórios e correios, bombeiros, pilotos e as cozinheiras, que além do calor amazônico tinham de suportar o do fogão. Pouco depois, cruzamos as obras da BR-364, que está sendo asfaltada e logo terá a primeira ponte jamais feita sob o Purus. Euclides, que não viu pontes nem cidades, sonhava com esse futuro para a Amazônia, mas não imaginava que pessoas como seu Deco, no vilarejo Liberdade, ficariam livres do trabalho escravizante do seringal, não pelo progresso, mas pela decadência. Uma região onde crianças lidam com gado e comem arroz cru diretamente do bolso, e a maioria vive da ajuda do governo, como Bolsa Família e Auxílio Maternidade. Eu comecei a cortar seringa, eu estava com 10 anos. Eu cortei até 58, 59 eu cortei seringa. Aí eu tenho que meus filhos começaram a ficar com o lado de conta, cortado. Mas eu cortei muito seringa. Aí seus filhos passaram a cortar? Aí ficaram cortando. Depois tive que acabou essa seringa. Seringa era um serviço obrigatório, mas era um serviço bom, que era na sombra todo tempo. Era obrigatório, porque você tinha que ir a hora, mas se passar da hora, não dava certo, perdia. Tinha que ir bem cedo, né? Bem cedinho, e não perdeu o dia. Se perdesse, pronto. Que hora sai de casa? Nós saíamos, pelo menos eu e meu irmão, nós saíamos 1 hora, 2 horas da madrugada. Agora que era todo bom, que era tudo de pé no chão e era tudo na terça. Não tinha negócio de cortar pra cima, não. Só da gente alcançar pra baixo. Matou quantas onças já na vida? Ah, meu amigo, eu não sei nem contar. Eu matei muitas. Estamos aqui em São Brás, a cerca de 24 horas de navegação no Alto Purus, desde lá de Manoel Urbano. Estamos em direção a Santa Rosa. Foi aqui nesse ponto, provavelmente, que o barco de Euclides da Cunha, o batelão Manoel Urbano, por nome, provavelmente naufragou em 1905, para ser exato, em 21 de maio de 1905. Vocês podem ver que aqui estão os nossos barcos, mais ou menos no mesmo ponto onde a frota de Euclides da Cunha
que a essa altura já tinha incorporado os peruanos na comissão de demarcação do Purus, ficou também estacionada. E aqui nesse ponto do rio é onde provavelmente o barco adernou e eles precisaram rebocar aqui até a praia. Era uma época de seca, então havia praia dos dois lados do rio. Eles rebocaram e aí precisaram consertar o barco e o Euclides da Cunha seguiu em outra embarcação. O escritor também não viu a quantidade de aldeias que vimos a partir dali, de etnias como a Culina, em Apuí, e mais adiante em Santo Amaro, onde crianças jogavam futebol e os adultos cantaram para nós. A etnia mais comum é a Kaxinawá, e foi numa de suas aldeias, a Nova Aliança, que o Projeto Cidadão reuniu as pessoas dali e de outras ao redor para tirar fotos e documentos. Passamos o dia todo no local e mais tarde um boi foi morto para dar de comer a todos que chegavam em suas canoas, elas quase sempre fornidas de macaxeiras e jabutis. Agora, viajando de voadeiras, botes a motor sem cobertas, paramos ainda em localidades como Santo Novo Marinho, seguindo em direção à fronteira com o Peru, e ouvimos cantos típicos, como o mariri. O mariri é assim. Em Santa Rosa do Purus, até o vice-prefeito e 3 vereadores são índios Kaxinawá, como Edmar Domingos, o Iubê, de 38 anos. E de qual aldeia você vem? É a aldeia Dois Irmãos. A aldeia Dois Irmãos, há quanto tempo aqui de Santa Rosa dos Purus? Daqui de Baixada dá um dia. Sai daqui 5 horas da manhã, chega lá 4 horas da tarde. De subida é um dia e meio. Indo de quê? Batelão de barco. Batelão. Assim, esse aqui é outro tribo, outros parentes, que é o Chipil, lá do Peru. Chipil? É, Chipil. Aí essa aqui é minha mulher que faz, né? Isso é da cultura nossa mesmo. Isso aqui significa como um CPF nosso. Esse aqui é como o carteira de trabalho também, né? Aí tem próprio o nosso identidade e tem ginipapo. Você pode tentar, né? Eu vi. Qualquer lugar onde você chegar, eu vi. esse é a sua identidade. Você foi eleito no ano passado para começar agora como vereador de Santa Rosa dos Purus. É a sua primeira vez na política? É a primeira vez na política. Desde 92, eu conheci política como eleitor, viemos elegendo os parentes, viemos elegendo os brancos. A gente ficava lá, não tinha apoio de nada, não tinha nada de ajuda, contrato assim, provisório, né? Com as famílias que nós tínhamos, não tinha como a gente dar assistência às famílias, comprar alguma coisa, né? A gente voltava nos brancos vereadores e não procurava direito para nós, né? Então fui eleito para ver na secretariada dos governos, que o governo trabalha com o secretário, que vem ajuda para a gente, é para a prestação de conta dos funcionários, os que ganham, né? Saúde, educação, né? Os projetos. Tem que sentar com o prefeito, união com o prefeito, unir com os vereadores indígenas, porque nunca tinha acontecido isso. Então hoje nós estamos trazendo o nosso conhecimento, fazer integração nós mesmos, reunir os vereadores para poder pensar trabalho para o povo agora, né? Eu tenho 8 filhos. 8 filhos? 8 filhos, tenho 2 famílias. E vocês recebem alguma ajuda? Por exemplo, a sua mulher tem Bolsa Família? Tem. Quanto que ela recebe? Ela recebe só 112 só. 112 para 8 crianças? Para 8 crianças. E as 8 estudam? Estuda, tudo estuda. Como vereador o senhor recebe? 1.875 só. 1.875. E não dá aqui para nossa cidade, né? Porque o
prefeito está ganhando mais que nós, né? Os 10 pouco, vice, 5 pouco, 8, né? Aí só os vereadores ganham pouco, então nós estamos querendo aprovar um projeto nosso, né? Para salário menos por 3 mil e pouco. Você sonha ir mais longe? Sonha em ser vice-prefeito ou prefeito? Eu sonho. Se Deus Passamos então para o lado peruano e depois de mais de 3 horas debaixo da persistente chuva amazônica, chegamos a Esperança, uma cidadezinha mal iluminada, com o mesmo ar de abandono que Euclides detectou no século passado. No dia seguinte, em 13 de março, subimos mais 2 horas e chegamos à forquilha do Purus com o rio Curanja. Bom, hoje é sexta-feira, 13 de março de 2009, chegamos ao ponto final da nossa expedição de subida do rio Purus, acompanhando todo o trajeto que o escritor e engenheiro Euclides da Cunha fez em 1905. Estamos aqui comemorando o centenário de morte de Euclides da Cunha, e aqui é onde o Purus se abre numa forquilha. Aqui desemboca o rio Curanja, que vai nascer lá bastante longe em direção aos Andes, né? Nós estamos aqui no Peru, no lado peruano do rio Purus, e o próprio Purus, nessa forquilha aqui, segue adiante também por muitos e muitos quilômetros. A comissão que tinha o Euclides da Cunha como chefe se sentou aqui para lavrar um ato de demarcação aqui do rio Purus junto com os peruanos, e mesmo assim, depois disso, o Euclides da Cunha decidiu seguir mais um tempo adiante, ficou ainda mais algumas semanas andando pelo rio Purus. Ele estava com malária, né? Muitos barcos encalharam, a equipe já estava bastante reduzida, e mesmo assim ele insistiu em ir até lá perto do rio Cujar, que é onde o Purus nasce. Embora ele não tenha chegado à nascente, não deixa de ter sido um ato bastante heróico da parte do Euclides da Cunha realizar não só esse último trecho da viagem, como ela toda, 104 anos atrás, com batelões com motores bem menos potentes do que os nossos. Mas de qualquer forma, nós encerramos aqui nossa viagem de mais de 1000 quilômetros e 8 dias no Alto Purus. Euclides viajou ainda algumas semanas acima, enfrentando cachoeiras e muita lama, mas já convicto de que a civilização, tal como ele entendia, ainda não estava pronta para chegar aqui. E talvez ainda não esteja. Yo